A seguir na Tarde é Sua. Os filhos nasceram com doenças raras que limitam e afetam a vida de toda a família. Histórias que vamos conhecer no programa de hoje. Os nossos espectadores, cá estamos nós para mais uma semana de emissões. Olá, minhas meninas, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos então de volta e temos muito para lhe contar. E começamos logo pelas boas notícias do nosso passatempo. 760, 300, 900, 1000 euros que já estão aí prontos. Estão prontinhos? 1000 euros que estão então prontinhos para entregar a alguém que marca este número 760 300 900. 760 300 900 é o nosso número de telefone. Hoje podemos então dar estas boas notícias a alguém que tenha marcado, nem que seja uma vez, o nosso número. E depois já sabe que as coisas só podem correr bem. A partir do momento em que está ao telefone, nunca pode correr mal. Porque começamos nos 1000 euros e vamos por aí adiante. Logo veremos então onde é que paramos. 760 300 900. Olhamos ali para o nosso passatempo e de 1 até 12 vai então poder escolher 2 números. Vamos dar a oportunidade de aumentar mais dinheiro àquele que já tem inicialmente e isso é muito bom. É bom saber que realmente tem esta ajuda financeira tão boa. E se os seus palpites tiverem mesmo assim aquela coisa extraordinária, talvez consigamos tirar dali o jackpot, pôr nas suas mãos juntamente com os 1000 euros. E aí terminamos com 7.800 euros. Então o que é que tem de fazer? Uma coisa muito simples. Pegar no telefone e marcar o nosso número 760 300 900. Ora bem, chama-se fenilcetonúria e mudou por completo a vida das minhas primeiras convidadas. Dou as boas-vindas à Paula. Olá, muito boa tarde. E também à Joana. Olá, Joana, boa tarde, bem-vindas. E vamos começar esta conversa, até porque o espectador ouviu isto e pensou: o quê? Estamos a falar de uma doença. Uma doença rara. De uma doença rara. E já vamos explicar que doença é esta. Mas eu pergunto, durante a gravidez da Joana, algum imprevisto, algum sobressalto, alguma coisa que pudesse levar a pensar que ela nasceria com esta doença rara? Nada. Tudo normal? Tudo normal. Normal, tudo normal? Nunca tinha ouvido falar. Eu também não, até ela vir ao programa. Sou franca, Paula também jamais não tinha ouvido falar. Portanto, nada. Então a bebé nasceu e foi para casa sem cuidados especiais. Fui para casa sem cuidados especiais. Então quando é que soube que a sua filha tinha esta doença? Depois cumprimos uma rotina, que é hoje rotina, que há 40 anos não era. Fizemos o teste do pezinho. E depois, passado uns dias, ligaram-me a dizer que no dia a seguir, de manhã, tinha que estar em Santa Maria para uma consulta, porque alguma coisa não estava... Não estava bem no teste? Bem no teste do pezinho. Porque o teste do pezinho, normalmente, se não se passa nada, se está tudo ok, não nos dizem nada. Exato. Só se há algum problema com o bebê é que chamam os pais, não é? Exatamente. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E quando lá chegou, foi o que lhe disseram, que a sua filha tinha fenilcetonúria. Exatamente. Bom, e a Paula deve ter ficado de olhos abertos a perguntar então, mas é o quê exatamente? Pronto, fiquei um bocadinho alarmada, não é? Porque desconhecia por completo, nunca tinha ouvido falar, como a maioria das pessoas. E depois tive a sorte de encontrar 2 médicas que já não estão a trabalhar neste momento, estão reformadas, que me explicaram detalhadamente o que era isso de ter fenilcetonúria. E consegue explicar-nos de uma forma simples o que é isto? Que doença é esta, Paula? É uma doença metabólica, genética. Significa que eu e o pai da Joana somos os 2 portadores. E a percentagem de a pessoa vir a ser doente é só de 25%. Portanto, 50% de ser saudável e outros 25% de ser portador, como nós. E é 1 em cada 10.000. E agora, esta doença significa, em termos práticos, significa o quê? O que é que a Joana, a partir desse momento, ficou a saber que ela não podia comer? O que é que passaria a ser a alimentação dela? Porque ela era muito bebezinha. Na altura, a médica explicou-me que ela tinha que ter uma dieta pobre em proteínas,
uma dieta hipoproteica, e que a alimentação dela basicamente seria vegetais e fruta. E depois tem uma alimentação toda própria. Mas isto porquê? Porque não produz uma enzima? Não tem uma enzima. O fígado da Joana não tem uma enzima que sintetiza A proteína. um dos aminoácidos das proteínas, que é a fenilalanina. E, portanto, como ela não tem essa enzima, se ela ingerir as proteínas, como não há essa enzima para, no fundo, Sintetizar a fenilalanina, o excesso de fenilalanina no sangue vai tornar o organismo tóxico, vai afetar o desenvolvimento cognitivo e o cérebro da Joana. Portanto, se a Joana não cumprisse esta dieta, era deficiente mental. Bem, estamos a falar de uma coisa mesmo muito Muito grave. séria. Quando isto lhe foi explicado, deve ter sido um susto de todo o tamanho, não é? Ou seja, uma grande responsabilidade, porque a Paula sabia que passaria a estar muito nas suas mãos e de quem alimentasse a menina. Exatamente. E como é que foi aprender a alimentá-la? Porque ela não comia da forma que... Foi transformar a cozinha num laboratório. Foi... Mas com balançazinhas e tudo, para Sim. pesar tudo e medir tudo? Sim, porque para fazer uma sopa para a Joana era necessário fazer regras 3 simples para conseguir dosear um bocadinho de cenoura, com um bocadinho de alface, com um bocadinho de abóbora, para juntar tudo e poder dar uma sopa, porque a Joana tem um plano alimentar que tem que cumprir, em que ela tem X quantidade de proteína, de fenilalanina, que pode ingerir numa refeição. Ou seja, não é não sopa, comer no nada, ela prato. tem que comer é ter uma certa quantidade, não mais do que isso. Sim, há uma quantidade mínima que o organismo dela tolera e que ela pode Mas, por ingerir exemplo, diariamente. até chegar à fase das sopas, quando foi leite, ela bebia leite materno? Muito pouco. Ela, podia também. desde o primeiro dia que nós tivemos o diagnóstico, a Joana bebe um suplemento e tem que beber sempre. Porquê? Porque nesse suplemento estão todos os aminoácidos que a Joana precisa para crescer, menos a fenilalanina, que é aquele que lhe faz mal. E, portanto, ela bebia esse leite especial e depois bebia um bocadinho do meu leite materno. Isso para uma mãe também não é fácil, ó Paula. Não. Ter que estar a gerir a quantidade de leite que se pode dar a um filho, quando ainda por cima se calhar até tinha muito. Tinha muito. Basicamente era até ela bolsar. Quer dizer que já não dava mais. Bem, então, virou uma mulher de laboratório, não é? Tornou-se uma especialista em laboratório a fazer as combinações, o peso, etc., para a sua filha poder comer com segurança, mas depois vinha outra etapa, e aí depois já vai a Joana também participar na conversa, que ela já se deve recordar com certeza, que é, então, quando a minha filha sair aqui de casa, como é que vai ser com a alimentação? Exatamente, por isso é que ela já faz workshops para ir aprendendo, workshops de cozinha. Mas ela começou a ir para o infantário com que idade? Ela foi para o infantário aos 4 meses. Aos 4 meses? Não, foi para uma ama e depois para o infantário com cerca de 1 ano. Mas imagino eu que levava a comida dela. Sempre, para qualquer lado que ela vá, a Joana anda sempre com a lancheira atrás. Ainda hoje. Ainda hoje. Portanto, ela não vai a um sítio qualquer e pode comer uma coisa, seja ela qual for. Não. Ela vai a uma festa de anos, não come bolo de aniversário. Vai ao restaurante e ou leva a lancheira dela, ou então tentamos adaptar em restaurantes que nós já conhecemos, não é? E que têm legumes para ela poder... Porque ela é essencialmente legumes e fruta. Essencialmente, da nossa alimentação, legumes e fruta. Da nossa, porque Da depois nossa. há a dela. Depois ela tem uns alimentos próprios que são hipoproteicos, pobres em proteínas. Massa, arroz, pão, cereais, bolachas, tudo especial, que tem que ser com receita médica. Bem, minha querida Joana, agora tu. Diz-me cá, tinhas tu que idade, de que recordes, obviamente, quando tu te lembras de começares a lidar com estas questões da alimentação? Terias tu que idade? Eu teria, que me lembro, 6 anos. 6 anos. Portanto, já estavas no ensino básico, não é? Agora se diz ensino básico, ensino básico. É que a Paula é professora. Ensino básico. Estavas no ensino básico e recordas-te do quê? De levar as tuas marmitas? Sim, eu levava sempre a lancheira com o meu leite, que antes era leite, que era o meu suplemento, e umas bolachinhas. E levavas o teu almoço? Se almoçavas na escola, levavas o teu almoço? Sim, eu levava a lancheira com o almoço que a mãe fazia em casa e depois comia na escola. E como é que era com os outros garotos? Qual era a reação dos miúdos?
É normal, porque também eu não tenho nada diferente, eu sou normal, a única coisa que eu tenho é que Agora a tua resposta. tenho uma vida saudável. Eu não sou nada diferente, sou normal. Claro que és normal e gira ainda por cima, não é? Mas isto, peço desculpa, isto porque a Joana encarou a dieta assim e a doença, porque eu também encarei. Porque o nosso testemunho, que é positivo, e que nós queremos transmitir isso, não é, nem sempre é assim. Às vezes Encara-se isto como um drama. depende das famílias, sim. E, portanto, a Paula encarou isto como? Foi a filha que me saiu na rifa, não é? Portanto, foi a que me Exatamente. saiu na rifa, tenho que aprender mais coisas do que as outras mães, vamos embora. Vamos e, para a portanto, tu frente. também aprendeste assim. Esta é a tua vida, ponto final. Cada vez que tu conheces uma amiga nova, um amigo novo, e claro, nunca te viu andar, não sabe o que é esta tua realidade, o que é que tu fazes? Eu digo-lhe que tenho uma doença chamada fenilcetonúria. Quando tu dizes o nome, eles bloqueiam logo, não é? E depois tenho que explicar muitas vezes como é que se diz, fenilcetonúria. E digo o que é que consiste esta doença. Que não posso comer carne, nem peixe, não posso comer coisas que tenham muita proteína e que só posso comer legumes e fruta. Uhum. E mesmo, por exemplo, se fores a uma festa de anos e se tiveres que levar as tuas coisas ou já sabes o que comes na festa, também já te adaptaste a isso? Sim, como batatas, pipocas, sumo. Às vezes tem fruta, mas outras vezes também levo bolachas. Ou seja, tu comes aquilo que os miúdos queriam comer em mais quantidade. Aquilo que os outros têm que cortar a comer é a parte que tu comes um bocadinho mais. Portanto, tu também te deves escudar nisso. Ou seja, tu não deixas de te divertir. Não. E lidas, ou seja, psicologicamente, já sabes lidar bem com esta doença? Ou seja, não deixas que isto te afete no teu dia-a-dia? Não, porque eu acho que há coisas piores. Então não há, Joana. Uma das coisas piores é... Claro que tenho que ter algumas restrições alimentares, mas posso comer vegetais e eu também gosto de vegetais. E tu também gostas de vegetais. E, portanto, acabas por fazer por cumprir à risca aquela alimentação que a mãe te vai explicando. Sim. E tu já começaste a entender, por exemplo, os rótulos dos alimentos, agora que já tens 13 anos? Eu, às vezes, quando estou sozinha, se for dormir a casa de uma amiga, já tenho que saber o que é que posso comer e o que não posso comer. Se ela tiver, por exemplo, umas bolachas sem glúten, novas, eu tenho que ver se posso comer ou não. E Depende o que é que tu das proteínas. procuras? Quando tu estás a ver o rótulo... Procuro as proteínas, ver se tem pouco teor de proteínas. Poucas gramas. Ou seja, também já sabes isto. Agora, Paula, se por acaso, não vou dizer por distração, que eu já percebi que a Joana é muito responsável, mas, não sei, por algum motivo ela sem querer comer uma coisa que tem proteína ou tal proteína a mais que ela não pode comer. O que é que acontece? Se for um episódio? Já aconteceu. Já aconteceu. A primeira vez que aconteceu é logo um alarmismo. Mas há reações físicas? Não há reações físicas. A primeira reação é da mãe, não é? Que pega no telefone e liga para a médica para saber o que fazer a seguir. Não há nada a fazer, porque o que pode acontecer é a Joana eventualmente vomitar, porque o organismo não está A reconhecer. habituado. Estranha, não é? Depois não há nada a fazer, porque não vai ter uma reação alérgica no corpo com borbulhas. O que vai acontecer é que se ela fizer isso... Repetidamente? Sim. E por um longo período de tempo, as consequências, mais uma vez, são... São na parte cognitiva? Sim, a nível cognitivo. Mata as células nervosas entre aspas, para as pessoas perceberem, as células nervosas do cérebro. Ela tem que ser os níveis de fenilalanina no sangue da Joana têm que ser controlados com uma análise. Inicialmente era semanalmente, acho eu, depois de 15 em 15 dias, agora é mensalmente. Quando os valores da Joana estão mais alterados, porque também acontece, o que acontece é que a Joana fica mais agitada, com menos concentração na escola. Isso vocês notam, não é? Sim. Agora, eu imagino que para os pais, neste caso está aqui a Paula, vocês devem se sentir um bocadinho sozinhos, porque como é uma situação rara, há apoios, temos ali uma associação, já vamos falar, mas há apoios, há ajudas por parte do Estado a crianças nesta situação? Não nos podemos, apesar de tudo, não nos podemos queixar, porque nós temos também, para além da associação, temos grupos no Facebook que vieram abrir-nos os horizontes
e há uma grande troca de Informação. de informação e de partilha. Sim, mas eu pergunto, há ajudas do Estado para esta alimentação sim, há diferente? ajuda do Estado, porque, por exemplo, no Brasil não há pessoas do Brasil a vir para Portugal para poder salvar os filhos, porque em Portugal, graças a Deus, este suplemento Que ela tem que tomar rigorosamente, não é? comparticipado e vem como a alimentação da Joana. Bem, menos mal. Ora, nós temos na primeira fila a Elizabeth Almeida, que é Presidente da Associação APOFEN, Doenças Hereditárias do Metabolismo das Proteínas. Olá, Elizabeth, muito boa tarde. Boa tarde. Elizabeth, explique-me lá que associação é esta. Esta associação é uma associação que representa não só a fenilcetonúria, mas também outras doenças hereditárias do metabolismo das proteínas. E há muitas? Ainda existem algumas, sim. Se bem que as doenças que representamos têm todas a mesma base, que é a mesma base alimentar. Depois, por exemplo, no caso da Joana, ela faz só um leite especial. Um suplemento, não é? Exatamente. As outras patologias não. Por exemplo, o OCT, a leucinose, que são também nomes assim mais estranhos, mas têm também medicação associada. E essas doenças, sim, são mais complicadas, porque imaginamos um caso de stress ou uma constipação, só, basta isso. Eles podem descompensar, descompensando, vão para o hospital e pode acontecer tudo mesmo. Podem, inclusive, não sobreviver. Por isso é que nós costumamos dizer que a fenilcetonúria, mesmo assim, é uma patologia boa. Bastante, apesar de tudo, bastante fácil de lidar, no sentido em que a pessoa cumprir tudo à risca, aliás, vida normal. Exatamente. Mas que trabalho é que vocês fazem? É um trabalho de apoio aos pais? Sim, nós estamos com a família. As famílias chegam até nós, normalmente, através dos centros de tratamento, que só existe no Porto, Coimbra, Lisboa e nas Ilhas. Chegam até nós, então, através dos centros, ou então vão à internet, encontram a APOFEN e chegam, então, até nós. E depois vocês fornecem informação a estas famílias? Sim, sim. Estamos com a família, então, desde que tem o diagnóstico até... Temos doentes, o mais velho tem 37, 38 anos, ainda hoje o acompanhamos, se bem que a associação só tem 25. Pronto, lá está, foi criada já depois, mas acompanhamos as diversas fases do crescimento. Mas tem mesmo que ser, Elizabeth, porque, por exemplo, pegando aqui no caso da Joana, a partir do momento em que a Paula recebe este diagnóstico, a Paula teve que fazer cursos eu digo cursos porque foi aprender por experiência própria, mas desde o primeiro minuto saber como alimentar a filha sem pôr em risco a sua saúde. Isto é uma coisa muitíssimo pesada para um pai ou para uma mãe, portanto, se realmente não houver nenhum suporte, às vezes é um bocadinho tiro no escuro. Sim, sim. E aquilo que nós vemos na associação, porque eu sou também psicóloga, é o apoio que nós damos aos pais numa primeira fase, é depois o apoio que nós damos às crianças ou aos jovens. Claro. Lá está, primeiro é a aceitação, a normalização de sentimentos, e depois vem um bocadinho, se calhar, aquela revolta, no caso dos doentes, ali mais na adolescência, que os pais também passam por essas fases todas. Sim, é normal. E depois vê-se que é a vez dos filhos, já os pais estão melhorzinhos, é a vez dos filhos passarem por isso tudo, mas estamos presentes sempre. Nestas várias fases da Sim. vida. Muito bem. Eu queria ainda perguntar aqui uma coisa à Paula. A Paula, entretanto, avançou para a escrita deste livro, que se chama Planeta PKU, cujas vendas revertem a favor desta associação? Os direitos de autor. Muito bem, os direitos de autor. E eu já li o livro, gostei muito do livro, tenho a dizer, e já explico porquê. Mas que livro é este? O que é que se pretende passar de mensagem? Escrito ainda por cima por uma professora, o que é que este livro pretende passar? Esse livro aparece com a coautora Maria Francisca Macedo, porque temos ambas a paixão pela escrita e somos professoras e gostamos de escrever para crianças e contar histórias a crianças. E aparece porque eu fiz uma pesquisa e acho que não existe em Portugal nada sobre o assunto e porque o nosso objetivo é divulgar e dar a conhecer a doença. Se cada pessoa que comprar o livro ler a história a 3 pessoas, eu já fico feliz. Já o livro fica, no fundo esta doença fica muito mais divulgada. E este nome PKU é porque é o nome em inglês e dava jeito porque assim... É a abreviatura. Exatamente. Parece que realmente... Se as pessoas lerem o texto vão perceber que depois isto enquadra-se bem porque todos são um bocadinho aliens, menos a menina que nasceu com o diagnóstico diferente, que ela é que é. Também falamos da diferença no livro. Exatamente. Bem, Paula, para já, agradecer a sua presença, agradecer a presença da Joana, agradecer a presença da Elizabeth, obviamente, desejar as maiores felicidades e que
Continues, Obrigada. Joana, com esta inteligência de saberes lidar da melhor forma com isto e ajudares quem está perto de ti a aprender, porque acho que é uma atitude muitíssimo inteligente. Obrigada. Obrigada. Um grande aplauso. Obrigada.